tá? Antes de a gente começar a falar sobre os conhecimentos mais específicos, vamos fazer uma pequena brincadeira. Quando vocês vão ver a minha mão aqui, vamos pegar uma sequência como essa aqui, ó. 1, 4, 9, 16, 25. Bom, dá para entender que existe um padrão aqui. Provavelmente, se eu te perguntar quem é o próximo, tu vai falar 36. Se tu pensou aqui que eu tenho 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, ou mesmo menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e assim sucessivamente. Então eu posso afirmar que ao longo dessa sequência nós teremos um elemento n natural ao quadrado, certo? Isso é uma forma de generalizar, de achar um padrão. Poderia ter ela de uma outra forma, poderia ser também 36, 25, 16 e por aí vai, né? Só inverti a ordem, então aqui ela se tornou, de certa forma, decrescente. Bom, o que nós temos aqui? Ó? Ambas são marcadas pela variação quadrática. Isso vai nos levar à função quadrática. A função de segundo grau, ou função quadrática, ela tem uma expressão popular que é essa aqui. Um coeficiente vezes x ao quadrado, mais outro coeficiente vezes x, mais um coeficiente que é o termo independente. Então, ela tem em comum com a função afim, que nós vimos anteriormente, que tem um termo independente. Ela também é um polinômio, mas agora ela vai ser formada por um polinômio de grau 2, enquanto a função afim era um polinômio de grau 1. Nós tínhamos um único valor. Essa não é a única forma de representar a função quadrática. Eu posso encontrar ela também na forma fatorada. X menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Eu posso encontrar uma expressão em torno do seu vértice, a gente vai falar mais no final, mas existem muitas formas de analisar. E acho que o aspecto mais interessante dessa função, é que o gráfico é sempre uma parábola, e a parábola é uma curva muito especial. Quando nós falamos sobre parábola, fica fácil relacionar com coisas do nosso cotidiano, como a antena parabólica, como o farol do carro, ou enfim. A parábola, falando um pouco mais especificamente dela, a gente vai ter um material para leitura sobre isso, já temos, né? Mas deixa eu revisar rapidamente, tá? Eu fiz uma parábola meio mal desenhada aqui, porque eu fiquei com preguiça de pegar minha régua e meu compasso. Mas voltamos então. Agora é o momento de aplicar o que a gente aprendeu no exemplo anterior em uma situação de desenho de gráfico. Então, temos aqui, ó, y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4, y igual a x ao quadrado mais 4, y igual a x ao quadrado mais x menos 1. Então, coloca o vídeo aí em pausa, tá, para te poder enxergar bem, e tenta fazer aí na tua folha de caderno, tá? É para fazer. Sor, tô com preguiça. Olha, é normal ter preguiça. Então, tem um ser humano normal, tá tudo bem. Então, se estamos normais, vamos fazer igual, tá? Tente praticar. Esse tipo de coisa não dá para ser só ouvinte. Então, é o momento agora de tu te esforçar e principalmente te permite errar também. Então, bora lá. Bom, tu colocou a tua pausa aí. Então agora eu vou resolver aqui, como se eu também fosse um aluno. Vai aparecer o vídeo mais acelerado aí, tá? Para depois eu comentar as resoluções. Então, vou fazer aqui meu trabalho. Vou arrumar aqui.
Bom, legal. Então, o que nós temos aqui? Fiz a primeira expressão, comecei identificando a intersecção no y através do termo independente, tá? Como aqui é menos 4, ficou ponto zero, menos 4. Legal. Vou para as raízes. Poderia usar subproduto agora muito bem, tá? Tranquilamente, ou a própria fatoração. Daria para usar também produtos notáveis. Eu preferi continuar na fórmula de Bhaskara, tá? Para a gente não dissociar muito. Encontrei que o meu discriminante, né, o delta da parte da fórmula de Bhaskara, ele é zero. Isso resultou em duas raízes iguais. Então, o que aconteceu? Eu acabei encontrando o vértice no meio do caminho, então ficou mais legal ainda. Quando as raízes são iguais, o meu x do vértice ficou no próprio valor de raiz. Então, são duas raízes iguais, 2. Então, fiz aqui, ó, tangenciou o eixo x. Se eu substituísse também o x do vértice, eu vou encontrar zero, porque eu vou acabar voltando para a ideia de que eu tornei y zero para achar a raiz. Então, se eu pegar o valor 2 e substituir aqui, ó, vai dar zero. Então, por isso que eu sei que tangenciou, né? Ele vai ter altura zero. Legal, então o primeiro gráfico já foi feito. Vou para o segundo. Cheguei no segundo gráfico aqui, fiz intersecção no eixo y, deu no ponto 0,4, termo independente de novo. Calculei minhas raízes com Bhaskara, só que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu encontrei aqui uma raiz quadrada de número negativo. Isso não existe nos números reais. Não quer dizer que não existe, tá? O resultado é um número complexo, matéria que estudaremos em breve. Mas, para a gente já ir se familiarizando com ele, a raiz de menos 16 é o número 4i. Tá? Onde i é raiz de menos 1. Então isso não vai ser cobrado agora, mas aos pouquinhos a gente já vai se acostumando com isso. Então deu raiz 2i e menos 2i. O que importa agora? Esses dois valores, que são números complexos, não serão localizados no eixo x, que é o eixo das abscissas, né? O eixo de números reais. Mas eu consigo fazer o gráfico. Para onde eu vou recorrer? Eu pensei na situação do vértice. Se eu somar essas duas raízes, né, tentar usar aquela ideia de média aritmética, vai dar zero. Então o meu x do vértice vai ser zero. Eu pego o zero, substituo na fórmula, 0 ao quadrado mais 4 é o próprio 4. Mas 4 também é o número que eu tinha encontrado lá na primeira intersecção. Pastor, que confusão. Pois é, mas na verdade isso ajudou também, porque assim, ó, o meu trabalho diminuiu. Né? Quando eu encontrei situações diferentes aqui do nosso exemplo anterior, eu já achei o vértice por tabela, então a intersecção aqui foi a mesma. Posso pegar um valor para atribuir, por exemplo, pego o número 1, 1 ao quadrado, 1 mais 4, 5, então ele é positivo. Pego o número menos 1 ao quadrado, 1 mais 4, 5 também, então já tenho uma noção com cavidade para cima, posso fazer meu esboço sem grande problema, tá? Sem grande dificuldade. E o último aqui, talvez o mais interessante dos três, porque quando eu acho intersecção, tá ok, é fácil, mas as raízes são números reais e racionais. Então aqui eu coloquei menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, dois números racionais, ó. Menos 1, eu copiei errado aqui, menos 1 mais raiz de 5 sobre 2, e menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, quer dizer, uma negativa e outra positiva. Lembrando que a raiz de 5 certamente é maior que 2, porque a raiz de 4 é 2. Então, já tenho uma noção de mais ou menos aonde marcar. Um mais afastado aqui do zero, outro mais próximo do zero pelo lado positivo, né, pela direita. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou de novo recorrer ao vértice. Pensei no x do vértice, somei os dois, dividi por 2. Sorto, faz rápido. Bom, fazer rápido ou fazer devagar é tudo uma questão de prática, então não te prende a isso, tá? O importante é fazer. Por isso que eu digo, pausa o vídeo, faz tudo com calma. Lembra que agora o grande segredo para te aprender é não ter pressa. Vai no teu tempo. Eu peguei o resultado, até para não ficar fazendo muita conta assim, vai dar Sony, quem tá vendo, né? Então, menos 1 meio, mais ou menos ali o x do vértice, botei nessa altura. Substituí menos 1 meio e achei menos 5 quartos, um valor negativo. Eu não vou me preocupar em fazer um desenho muito legal agora, tá? A ideia é só fazer esse esboço inicial, para a gente poder analisar essas circunstâncias e poder estabelecer padrões. Tá? Então, dá uma olhadinha nos exemplos, tenta fazer. E agora é um bom momento de usar também o nosso aplicativo, o Microsoft Math, o GeoGebra, o Wolfram Alpha, qualquer um deles faria esses três gráficos para te poder conferir, tá bom?
Aproveitando que a gente está falando sobre gráficos, deixa eu pegar aqui um aplicativo que eu acho muito interessante para a gente poder conferir nossos cálculos e nossos gráficos. Então, é uma boa forma de perceber se nós estamos no caminho correto. É o Microsoft Math, tá? Eu vou começar aqui, ele é uma calculadora gráfica, eu posso usar a câmera do celular, então eu vou aqui, eu posiciono nossa expressão, fiz a minha foto, ele está escaneando, e agora ele vai me perguntar o que eu quero fazer com ela. Primeiro ele pergunta se eu estou correto, né? Se ele está correto, é realmente essa expressão. E daí vamos ver o que a gente pode trabalhar aqui. Ó. Por exemplo, resolver o valor isolando x, resolver o valor isolando y. Deixa eu avançar um pouquinho. A forma fatorada da expressão de segundo grau, muito importante aqui. E finalmente o seu gráfico. Ó. Então aqui temos o gráfico feito pelo aplicativo. Então, é uma boa forma de poder comparar com um resultado adequado. Não queira fazer através da câmera do celular, eu posso abrir o meu aplicativo. Um dos modelos utilizados para a função do segundo grau é relacionar o lançamento oblíquo, uma questão de máximo ou mínimo relacionado à altura de um objeto. Quando a gente trabalhar esse tipo de coisa, a gente vai estar lidando com uma situação ideal, quer dizer, nós não pensaremos em outras forças atuantes, como, por exemplo, a questão do ar, do vento, uma terceira possibilidade, uma terceira força. Então a gente vai trabalhar com um modelo bem simples para que a gente possa se concentrar apenas na função do segundo grau e não em problemas de física que são bem interessantes. Acho que vale a pena a gente trabalhar eles na realidade também. Então o GIFzinho ali é uma brincadeira, mas são alegorias para a gente poder pensar nisso. Eu posso fazer um objeto, posso lançar um objeto, perdão, ele vai atingir a sua altura máxima e caindo a partir de então de uma trajetória parabólica, que tem tudo a ver com a matéria de hoje. Bom, tá ali o exemplo do GIF do gatinho fazendo algo parecido com isso. Ele atingiu sua altura máxima, seu ponto de máximo começou a cair. Para nós, nas funções, falar de ponto de máximo vai ser falar da imagem máxima de uma função ou da imagem mínima, quando for um outro modelo. Então, retomando, né, já vimos um pouquinho de função quadrática, já fizemos alguns gráficos. Ao fazer gráficos, a gente se deparou com o problema de achar o ponto de mínimo, tá? Que seria ali o x do vértice com o vértice, com suas coordenadas. Ele vai ter então uma imagem limitada inferiormente, quer dizer, existe um mínimo na imagem, mas não existe máximo nesse caso. O outro caso ali, nós temos um ponto de máximo também definido pelo vértice. Então já deu para sacar que esse vértice é fundamental para que nós possamos estudar melhor. Bom, geralmente a função do segundo grau ela é expressa com os coeficientes A, B e C, como eu coloquei aqui no slide. Então geralmente eles aparecem assim, mas não quer dizer que é a única forma ou a mais interessante de representar uma parábola ou mesmo a função do segundo grau. Mas vamos começar por aqui, tá? Já que é a parte mais popular. Então coeficientes A tem que ser diferente de zero para que exista uma função do segundo grau. B e C podem ser zero ou não, desde que sejam números reais, está valendo. Então vamos estudar um pouco desses três caras agora. Bom, o A, de certa forma, ele já relaciona o tipo de gráfico de concavidade que eu tenho. Quando o A for positivo, concavidade para cima, parece uma carinha feliz. Quando o A for negativo, concavidade para baixo, parece uma carinha triste, né? Uma boquinha virada para baixo. Raízes são extremamente importantes para que a gente possa falar sobre esse gráfico. Lembrando que a raiz de uma função é o valor de x em que y é igual a zero. Então tem tudo a ver com a equação do segundo grau agora. Quando a gente fala de equação do segundo grau, tem o famoso delta, né, que a gente chama também de discriminante. Vamos falar um pouquinho sobre esse cara e quem que ele discrimina de fato, para a gente poder trabalhar com as equações do segundo grau. Então nossa fórmula de Bhaskara aí conhecida, tá, conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara, ela não é do Bhaskara, do grande Bhaskara, nosso intelectual. Acho que ele nunca viu uma fórmula como essa na vida dele, mas isso é uma outra história. Aqui no Brasil se chama de fórmula de Bhaskara, em homenagem ao Bhaskara. Não sei porquê, mas enfim. Continuando a aula. Então nós temos ali uma equação de segundo grau, uma expressão geral ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou pegar esses coeficientes a, b e c que a gente se referiu, computar eles na fórmula de Bhaskara, então ela é uma receita para poder resolver. E ali na raiz, né, tem b ao quadrado menos 4ac. Esse é o tal do discriminante, esse é o que está discriminando, no caso, as raízes. Então, por que ele tem esse nome? Por causa da discriminação do tipo de raiz que nós encontramos na fórmula de Bhaskara. Isso vai interferir bastante,
no nosso trabalho quando a gente for falar do tipo de gráfico que eu tenho. Porque assim, se o discriminante é positivo, né, voltando aqui, ó, vai aparecer um número positivo dentro da raiz. Consequentemente, eu tenho duas raízes reais diferentes. Tá? Se o discriminante for igual a zero, como aconteceu agora há pouco no exemplo ali da folha de papel, nós teremos duas raízes reais iguais, porque eu vou encontrar mais ou menos raiz, tá? Mas, vou pegar o mouse aqui, mais ou menos raiz de zero, quer dizer, dois resultados idênticos. Agora, se o delta for negativo, eu vou encontrar, opa, errei, eu vou encontrar aqui uma raiz de um número negativo, o que não acontece nos números reais, apenas nos números complexos, que é uma outra matéria para a gente estudar, importantíssima, a gente vai começar a falar sobre ela agora, para que a gente vai desenvolvendo familiaridade. Então, na prática, né, o que isso vai mudar no nosso gráfico? Bom, vou pegar aqui dois eixos, tá? Então vamos pensar aqui no caso do discriminante positivo, discriminante maior ou igual a zero. Temos aqui, ó, duas intersecções no eixo x, consequentemente esses dois valores diferentes, dois valores distintos. Então temos aqui um negativo e um positivo, poderia ser ambos negativos, ambos positivos, né? Só um exemplo. Concavidade para cima nesse caso também é só um exemplo, poderia ser para baixo, inclusive eu coloquei aqui outro. Então, para cima ou para baixo, o importante é que só de olhar esse gráfico eu estou vendo que temos duas raízes reais diferentes. Então, o delta, ou o discriminante, é positivo. Bom, segundo caso, discriminante igual a zero, duas raízes reais iguais. Então, temos aqui uma tangência sobre o eixo x, quer dizer, um único ponto da parábola vai tocar o eixo x. Meu desenho não está tão generoso, né? Tá, como as linhas são muito largas, mas a ideia é que tem um único ponto, então tangenciou, né? Pegou de leve, assim, um único ponto em tangenciou, tocou no eixo x, exatamente no valor da sua raiz real. Então, perdão, das suas raízes reais são raízes no plural, embora o valor seja único, tá? Muito cuidado com isso. Então, duas raízes reais e iguais. O valor é único, mas são duas raízes. Vamos colocar aqui um valor com A negativo também, a mesma coisa acontece. Que outra função? Professor, por que elas são no mesmo plano cartesiano? Preguiça minha de desenhar outro, tá? Isso é só um exemplo. Bom, agora, quando o discriminante for negativo e as raízes são complexas, a situação fica bastante interessante, porque se não tem intersecção com o eixo x, que é o eixo das abscissas, ele só tem números reais ali. Se não tem número real na solução, consequentemente não tem intersecção. Então, no caso das raízes complexas, quando o discriminante for negativo, a minha parábola está sempre acima, como se estivesse flutuando, né? Se o x fosse o chão, ela estaria no ar, ou sempre abaixo, sempre mergulhando, né? Se o eixo x fosse a linha do mar, enfim, ou o subsolo, se for o chão. Então, elas estão sempre acima ou abaixo. Esses dois últimos casos são bem interessantes, tá? Tanto do discriminante igual a zero, onde as raízes são iguais, quanto o discriminante negativo, onde não temos raízes reais, porque facilita bastante o nosso trabalho quando isso acontece. Então, por isso que muitos alunos preferem começar a fórmula de Bhaskara pelo discriminante. Então, tu já descartou muitas possibilidades ali. Aqui tem uma ficha resumo. Recomendo agora colocar pausa, tá? Então, só espero eu terminar de falar e põe pausa aí para te poder observar, né? Então, o que é raiz? Raiz é quando a imagem, ou y igual a zero, o valor de x em que a imagem é igual a zero. Eu posso fazer pela fórmula de Bhaskara, tá? E isso nos leva ao estudo do discriminante. Ou posso fazer por soma e produto, e também tem outras opções, como produtos notáveis, fatoração, fórmula de Poisson-Law, enfim. Mas fórmula de Bhaskara certamente é a tecnologia mais fácil e estável para isso. Como assim? Sobre produto é muito legal, a gente vai falar sobre eles daqui a pouquinho, mas eles só funcionam, ou pelo menos funcionam muito bem, quando as raízes são números inteiros. Então, nem sempre eu consigo fazer de cabeça. Imagina que uma raiz deu raiz de 5 menos 1 sobre 2. Isso aconteceu agora há pouco na nossa folha ali. Fazer isso de cabeça para o seu produto é bem complexo. Então, eu confesso que eu não conseguiria fazer. Eu já não conhecia a raiz. Então, nesse momento, acho que a fórmula de Bhaskara funciona muito bem, tá? Então, lembrando que eu estou chamando de Bhaskara, mas não é do Bhaskara e tal. Mas, enfim. Voltando para falar de gráfico de função. Eu falei bastante sobre máximo e mínimo e parei para falar das raízes antes disso. Muitos dos problemas que a gente vai resolver agora se relacionam apenas a máximo ou mínimo. Então, o que nós fizemos no esboço agora há pouco? A gente precisou calcular o vértice, tá?
Quando eu calculei o vértice, eu usei as raízes. Eu somei as raízes e dividi por 2. Eu peguei o ponto médio das raízes, substituí no valor de x para poder encontrar. Bom, basicamente aqui, ó, nós temos então nosso velho ponto de mínimo e ponto de máximo. Eu consigo observar aqui, ó, que eu tenho uma raiz aqui e aqui, e o x do vértice é o ponto médio delas. Por isso que eu pude somar ambas, tá? E achar esse x para substituir na fórmula da função. Bom, nossos pontos de máximo e de mínimo são relacionados a isso. Se eu quiser, eu posso criar uma generalização para ele também, porque o que é somar as raízes quando eu pego a fórmula de Bhaskara? Se eu somar aquela expressão, menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, a uma é mais, perdão, outra é menos, soma as duas dividido por 2, eu vou encontrar a fórmula menos b sobre 2a. Então quer dizer que menos b sobre 2a é a fórmula do x do vértice, e essa fórmula é extremamente importante. E antes que tu fique ansioso ou ansiosa pensando, professor, é mais uma fórmula que o senhor me dá para pensar, na verdade, essa fórmula já está aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho, vamos voltar o slide, volta. Aqui na fórmula de Bhaskara, olha só, menos b sobre 2a. Se eu tapar essa parte de mais ou menos raiz de delta, fica a fórmula do x do vértice, então tu já sabe. Essa fórmula é bem importante, a gente vai usar bastante quando tem que calcular o x do vértice, quer dizer, o valor do domínio em que a imagem vai ser máxima ou mínima. Então, está aqui no nosso slide, ó, x do vértice é menos b sobre 2a, aquele ponto equidistante das raízes. Lembrando que não precisa ser raiz, tá? Se eu pegar dois pontos alinhados com uma linha horizontal, o x do vértice sempre vai ser o ponto médio deles, porque a parábola é simétrica. Agora, se eu pegar menos b sobre 2a e substituir naquela expressão, substituir naquela expressão ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou encontrar a fórmula do y do vértice. Lembrando, a gente está falando de um ponto, um par ordenado, então ele tem um x, uma abscissa, e um y, uma ordenada. A ordenada do vértice, né, que eu vou botar aqui com y do vértice, tem a fórmula menos delta, menos discriminante sobre 4a. Então, o mesmo discriminante que a gente estava falando lá agora há pouco sobre as raízes, que discrimina as raízes, ele também nos mostra o caminho do y do vértice. Bom, caso tu não lembre dessa fórmula do y do vértice, não tem problema. Tu pode pegar o x do vértice, substituindo a função, como eu fiz no exemplo anterior, e resolver numa boa. Agora, se tu quiser praticidade, de repente tu quer ir direto ao y do vértice, tu tem a fórmula também. Então, sublinha bem aí na tua anotação, o x do vértice é importantíssimo, não esquece ele, está lá na fórmula de Bhaskara. E se tu quiser ir além, tem y do vértice também, certo? Bom, pessoal, então, vamos pegar um exemplo aqui de problemas de máximo ou mínimo, que é sobre um projétil. Então, nós temos aqui um modelo ideal, de novo, ele já avisa, né? Um projétil disparado do solo faz uma trajetória parabólica, quer dizer, a gente não precisa pensar em situações da realidade, como novas forças atuando, vento, enfim. Pensando nisso, nosso problema se resume então a achar o máximo de uma parábola. Então, a função é h de t, que é igual a 60t menos 10t quadrado. Quer dizer que nós temos uma função de segundo grau incompleta. Ao invés de usar x, a gente está usando t para lembrar que é tempo. Então, o domínio dessa função é o tempo, que está em segundos. H representa a altura, né, em metros, inclusive. Então, o nosso y, ou f de x, é equivalente à altura dele, provavelmente do inglês, então a letra H é bem utilizada nesses casos. Então, o que a gente tem que fazer? Quando eu calculo as raízes dessa função, eu vou descobrir exatamente em que instante a altura era zero. Então, eu espero que seja no começo do experimento, que eu vou lançar alguma coisa. Então, eu lanço algo, né, ele vai sair do chão no instante zero, quando eu comecei o experimento, e quando ele cair, segundos após, ele vai ter altura zero de novo, porque ele caiu, então ele não está mais elevado. No meio do caminho eu tenho a altura máxima, então é isso que eu estou procurando. Vou começar a trabalhar então. Nós temos ali a função 60t menos 10t quadrado. Colocando t em evidência, eu posso fazer uma fatoração e encontrar as raízes, que é como eu vou resolver aqui no meu slide por questão de preguiça, tá? Caso tu queira utilizar a fórmula de Bhaskara, não tem nada de errado nisso. No caso, o b é 60, o a é menos 1 e o c é 0. Tu coloca na fórmula de Bhaskara, vai dar muito certo. Eu só prefiro fazer assim, que eu acho, particularmente, é mais fácil para mim, mas não quer dizer que tem que ser mais fácil para todo mundo. Bom,
Coloquei meu tem em evidência, como estava falando agora há pouco, isolei, então fiz uma fatoração. Agora eu pego os fatores dessa expressão e igualo a zero para calcular ambas as raízes, tá? É a forma fatorada de uma função do segundo grau. Então temos ali, ó, t igual a zero, perdão, eu botei x, é a força do hábito. 60 menos 10t também igual a zero, vai dar aqui, o nosso t é 6. Então já tem condições de marcar a intersecção no zero, deixo x na abscissa 0, tá? E na abscissa 6. Então consigo já ter uma ideia de que daqui o nosso projétil saiu, foi o momento que a gente começou a medir a altura dele, chegou na altura máxima e caiu. Então, como eu acho a altura máxima agora? Bom, lembrando que uma parábola é simétrica, então eu já posso pensar qual é o valor que está equidistante de 0,6. Bom, entre o 0 e o 6 só pode estar o 3. Se eu consigo fazer de cabeça é nessa questão. Nem sempre vai dar, então eu tenho a nossa fórmula, menos b sobre 2a. Aplico menos b sobre 2a e resolvo a partir daí. Bom, está aqui nosso desenho já. Tem que saber qual é a sua altura máxima. A altura em si vai ser uma medida da ordenada, do y. Então eu quero y do vértice. Tem a fórmula menos discriminante sobre 4a. Você também pode pegar o valor 3 e substituir na função. Então, 60 vezes 3, 180. Menos 10 vezes t ao quadrado, 10 vezes 9, 90. 180 menos 90 é 90. Então, eu sei que a altura máxima foi de 90 metros. Então, consigo relacionar. Tá? E a segunda pergunta é quanto tempo ele permaneceu no ar. Cuidado que esse 3 que eu encontrei aqui, ele mostra, na verdade, um instante de tempo onde aconteceu a altura máxima. E eu só fiz ele para que a gente pudesse estudar melhor. A pergunta é quanto tempo permaneceu no ar. Então tem a minimação aqui, nada realista, tá? Mas se ela saiu do instante zero e caiu 6 segundos após, ela permaneceu 6 segundos em movimento. Então a alternativa C, 90 metros e 6 segundos, certo? Bom, esse é um exemplo, a gente vai fazer várias questões sobre máximos e mínimos. Vamos aproveitar, já que a gente está aqui falando sobre coeficientes, e terminar falando um pouco sobre como os coeficientes interferem no gráfico. A gente já falou sobre o A, né? O A vai mudar a concavidade da função. Então, quando o A é positivo, concavidade para cima, parece uma boquinha sorridente. Quando o A é negativo, concavidade para baixo, parece uma boquinha triste. Agora o B, ele vai marcar a intersecção, não a intersecção em si, perdão, mas como a função passa pelo eixo y. O que eu quero dizer com isso? Eu vou olhar se ela passa com o ramo crescente ou o ramo decrescente. Tem várias formas de trabalhar isso, eu vou detalhar mais nas questões, mas vamos entender pelo menos essa parte. E o C, nós já vimos falado lá no começo do estudo, que ele marca a intersecção com o eixo y. Então, onde cruza no y, tá? Lembrando que y eu quero dizer o eixo das ordenadas ali, mas como a gente está habituado a falar. Então, o que eu vejo aqui, ó? Nesse primeiro gráfico, eu vejo que o A é positivo, que a concavidade está para cima. Eu vejo que o C é zero, tá? Mas e o B? Olha, o B, eu vou olhar para como ele passou pelo eixo y, ele passou com o ramo decrescente. Toda parábola tem uma parte decrescente e uma parte crescente, se for uma parábola completa. Então, decrescente aqui, crescente aqui. Então, o que eu vejo? O B aqui, ó, é negativo, certo? O B é negativo. E o C, no caso, é zero. Voltando a falar de B aqui, ó. O B da outra, já dei um spoiler, né? Passei com o ramo crescente, então o B é positivo. Lembrando que eu não sei qual é o valor de B, eu só sei o sinal dele observando isso, tá? Já aqui, ó, o B é positivo, passou com o ramo crescente. E aqui o B é negativo, porque passou com o ramo decrescente. Professor, tem relação o sinal do B com o sinal do C? Não. O sinal do C tem a ver com a ordenada onde houve a intersecção, quer dizer, o valor de y em que a função passou. Então, o que eu vejo? Ó? Aqui é zero, o C é zero. Aqui é um valor positivo, que eu não sei qual é. O C é positivo porque é um valor acima de zero, onde houve o corte. Aqui é positivo, aqui é negativo. Mas não tem relação, exceto que ambos são lidos sobre o eixo y, tá? Do valor de C com o valor de B. Então, C igual a zero, C positivo, C negativo, tá? Então, dá para trabalhar bastante isso. Deixa eu encerrar o vídeo por enquanto, para ninguém dormir. Gravo mais um vídeo, aproveitando que a minha cachorra está querendo participar da aula. Um abração, pessoal.